você já tentou eliminar a procrastinação da sua vida, assim, a todo custo, tentando todas as técnicas, estratégias, todo tipo de rotina que você aprendeu para parar de procrastinar e fazer o que precisa realmente ser feito? Pois nessa aula de hoje, na terceira aula do nosso projeto Rotina Intuitiva, você vai descobrir que talvez tentar parar de procrastinar pode não ser uma ideia tão boa assim, sem que você entenda um ponto crucial antes de fazer isso. Sejam muito bem-vindas à nossa terceira aula. Para quem está chegando aqui agora, não me conhece, eu me chamo Sandra, sou especialista em produtividade e iniciei esse projeto Rotina Intuitiva para auxiliar mulheres empreendedoras a desfrutarem de mais leveza, prazer e liberdade em suas rotinas pessoais e profissionais. E vamos aqui trazer então a definição do que é a procrastinação. Procrastinar é o ato de adiar uma tarefa, jogar para frente. Só que a procrastinação, ela só pode ser definida como procrastinação se você sabe o que precisa ser feito e você tem todas as condições para realizar essa tarefa. Então, você está procrastinando quando você já tem um direcionamento, você tem ali uma ação muito bem estabelecida, você já tem tudo o que você precisa para executar essa tarefa e ainda assim você não faz. Você adia, você enrola, você se sabota para não fazer. Mas, por que pode ser uma péssima ideia você parar de procrastinar de uma forma muito abrupta ou seguindo ali uma estratégia que força você a entrar em ação, sim, apesar do medo, a deixar de se sabotar, a simplesmente executar o planejado? Porque a procrastinação nunca é a causa de algo. A procrastinação, ela é o sintoma de algo mais profundo. Ela vem à tona como uma forma de nos defender de algo que a nossa mente acredita que vai ser prejudicial para nós. E se eu te contar que a raiz da sua procrastinação, o motivo pelo qual você está adiando em algumas ações importantes na sua vida pessoal, na sua carreira, no seu negócio, na sua vida financeira, em relação à sua saúde, a causa dessa não ação e rumo à sua realização nessas áreas da vida está escondida no formato que o seu corpo possui. Seja bem-vinda, Mari, seja bem-vinda, Keila, sejam bem-vindas à nossa terceira aula. Vocês que estão aqui já sabem, né? As meninas que estão ao vivo aqui já sabem do que eu estou falando. Mas, quando eu descobri que o formato do meu corpo escondia ali a causa dos meus maiores problemas, dos meus maiores conflitos internos, principalmente, eu descobri que existia ali um mapa, que o nosso corpo é um mapa para que a gente possa acessar a verdadeira causa das nossas frustrações, dos nossos desafios, mas também acessar as nossas maiores potências. Mas o que você está falando, afinal, Sandra? Como assim? O que está acontecendo? O nosso corpo, ele foi formado a partir de um processo paralelo à formação da nossa mente. Nosso corpo e a nossa mente foram formadas, né, nesse processo paralelo, onde tudo o que a nossa mente vivenciou, experimentou, conheceu, sofreu, tudo aquilo que a gente sofreu a nível emocional também foi registrado no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico é um espelho da nossa mente. Quando a gente olha para o corpo, a gente consegue entender como a mente de uma pessoa funciona. E o que aconteceu ali entre o nosso período de gestação, dos nossos 5, 6 até 7 anos de idade,
formou ali dentro de nós 5 traços de caracteres que a combinação desses traços mostra como a gente funciona aqui nessa realidade. Então, dependendo das vivências que eu experienciei nesse período, eu desenvolvi sim algumas dores emocionais, mas eu também desenvolvi alguns mecanismos de defesa, estratégias de defesa para lidar com essas situações que eram desconfortáveis e dolorosas para mim. E a partir da formação desses traços de caracteres, junto com essas estratégias de defesa, também surgiram ali potencialidades, surgiram dons, habilidades que, para mim, realizar algumas coisas é extremamente leve, é extremamente fácil, para outra pessoa vai ser muito complicado, vai ser muito complexo. E quando a gente formou esses traços de caracteres na nossa mente, que podem ser lidos através do formato do nosso corpo também, a gente criou ali caminhos neurais, que é como se assim, a gente criasse o hábito de sermos nós mesmas. Então, a forma como a gente se formou ali nessa nossa primeira infância, nada mais foi do que nós nos habituarmos a sermos de uma determinada forma. Oi, Dri, boa noite, bem-vinda. Rafa, sejam bem-vindas, minhas deusas maravilhosas. Então, a gente aprendeu a ser de uma determinada forma, a pensar, a sentir, a agir de uma determinada forma. E cada um desses traços de caracteres, eles carregam uma dor básica, porque eles são formados em uma determinada fase da vida, onde a gente sentiu mais aquela dor. Então, dependendo da intensidade da dor que eu senti naquela fase, eu vou desenvolver mais de um traço de caráter do que outro. E a partir dessas dores básicas, a gente desenvolveu essas habilidades, esses dons para lidar com essas dores, mas essa dor vai ser sempre latente dentro de nós. Quais são essas 5 dores? A dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da troca, traição ou exclusão. Então, nós temos essas 5 dores, nós passamos por essas 5 fases onde nosso sistema nervoso estava sendo mielinizado, estava sendo formado, mas algumas de nós vivenciaram mais ou menos de cada uma dessas dores, o que formou a nossa combinação de traços de caracteres. E o que isso tem a ver com a procrastinação? Tem a ver que sempre que eu estiver prestes a realizar algo que faça com que os meus principais traços de caracteres corram o risco de sofrer novamente essas dores básicas, o meu sistema nervoso vai alertar, vai soltar um alerta para a gente fugir dessa tarefa. Então, se eu com uma combinação de traço de caráter rígida e oral, com as minhas dores básicas de medo de ser trocada, traída, excluída e abandonada, qualquer ação que for fora da minha zona de conforto, qualquer ação nova, qualquer desafio novo que eu estiver vivendo na minha vida, que faça com que eu corra o risco de ser considerada imperfeita e por isso eu possa ser trocada, traída, excluída, que eu possa sair perdendo numa competição, que eu possa ser abandonada, isso vai soltar um alerta para os meus traços de caracteres e os meus traços de caracteres vão tentar me proteger. O meu sistema nervoso vai tentar me proteger dizendo, não vá. E aí, para eu não enfrentar esse medo, eu vou começar a procrastinar essas ações. Eu vou começar a empurrar com a barriga mesmo tendo todas as habilidades, porque o meu corpo e a minha mente quer rejeitar a todo custo sofrer essa dor novamente. Oi, Fer, maravilhosa! Bem-vinda aqui, que honra te ter por aqui.
Então, por que tentar enfrentar e matar nossa procrastinação a todo custo pode ser perigoso? Porque se a gente se força a fazer uma ação que está nos dando muito medo, muita ansiedade, sem entender o porquê a gente está tendo tanto medo e tanta ansiedade em enfrentar aquilo, a gente pode levar os nossos traços de caracteres para uma dor maior ainda. E dessa dor a gente vai indo para uma zona de frustração e para uma zona de doença, e a gente vai afundando os nossos traços na dor por muito tempo, até chegar a um ponto onde a gente não sabe nem mais viver como nós mesmas, a gente começa a se desconhecer. Por isso é importante a gente ir lá na raiz. O que está acontecendo? Por que eu tô com tanto medo de realizar essa atividade? Por quê? O que está acontecendo? Para que eu possa mostrar para o meu traço de caráter que nós, junto com esse medo, também existem as potencialidades. Então, olha que interessante. Falando do traço de caráter oral, por exemplo. O traço de caráter oral é um traço de caráter muito emotivo. É o traço de caráter mais emotivo que tem dos 5 traços de caracteres. É o traço que tem muito medo de ser abandonado. Só que por esse medo do abandono, esse traço de caráter, ele desenvolveu uma habilidade de comunicação incrível. Oi, Paula! Gente, que honra ter você aqui, Paula! Maravilhosa! Uma das maiores astrólogas do Brasil, bem-vinda! Temos que fazer uma live juntas novamente, viu? Então, com a dor de um traço de caráter, vem a habilidade para evitar que esse traço de caráter viva aquela dor novamente. Então, o traço de caráter oral, que lá, entre o primeiro mês de idade, o primeiro mesinho de vida, né, e o primeiro ano de vida, ele sofreu essa dor do abandono, se sentiu abandonado, sentiu que as suas necessidades básicas não foram tão bem atendidas e começou a desenvolver esse medo de ser abandonado, de ficar sozinho novamente. Essa pessoa que sofreu essa dor começou a desenvolver o quê? Uma habilidade muito grande de empatia, de se colocar no lugar do outro, de improviso, de comunicação e de senso de humor. Por quê? Se eu me comunico bem, se eu sou empata, se eu sou um amorzinho, se eu sou comunicativa, eu corro menos chance, eu tenho menos chance de ser abandonada novamente. Então, quando o medo vem à tona, por exemplo, eu vou realizar uma atividade, obrigada, Paula, obrigada. Quando eu vou realizar uma atividade que faz com que eu corra o risco, né? Não é nem um correr o risco, né? É um medo muito grande da mente mesmo, que mente pra gente. Tem uma frase que diz que a mente demente que mente pra gente. A nossa mente, ela inventa ali cenários horrorosos para parar a nossa ação. E a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui dentro do projeto, quando a gente for falar sobre os nossos sabotadores internos, os nossos 10 sabotadores internos, tá? Bem-vinda, Solange! Então, não é necessariamente que eu vou realizar alguma atividade e as pessoas vão me abandonar, é um perigo tão real assim, mas a mente cria esse medo. Por exemplo, a gente que lida aqui com a internet. E se eu expor aquilo que eu penso e as pessoas me abandonarem? Se elas pararem de me seguir? Se elas não gostarem do que eu falei? Aí, o que vai acontecer? Eu, com os meus 28% de traço de caráter oral, que é o meu segundo traço de caráter predominante, se eu der ouvido a esse medo e ele crescer dentro de mim, eu vou me esquecer de que, mesmo com medo do abandono, quais habilidades eu possuo para lidar com esse medo do abandono? Eu possuo habilidade de comunicação, de empatia, de improvisar, de senso de humor. E, principalmente, se as pessoas não gostarem de mim da forma com que eu sou e com que eu me expresso, por que eu quero que essas pessoas permaneçam na minha vida? Certo? Se eu tenho a habilidade de me comunicar, de me expressar,
eu vou atrair cada vez mais pessoas que gostam da minha forma de ser, inclusive com o meu senso de humor, inclusive o traço de caráter oral, inclusive, depois que eu conheci essa minha combinação de traços, depois que eu me tornei analista corporal, que eu fui entender algo que eu julgava muito em mim, que era a falta de objetividade. Por isso que eu amo tanto fazer live. Então eu gosto de vir aqui, entregar um conteúdo profundo, um conteúdo denso, um conteúdo extenso. Gosto de dar aula. Quando eu vou dar uma palestra, a palestra para durar 1 hora, dura 2 horas. Eu gosto de responder com profundidade para que a pessoa ganhe autonomia e possa realmente vivenciar aquilo na vida dela. E eu sempre julguei isso em mim. Então, se uma pessoa me faz uma pergunta, as minhas clientes sabem muito bem disso, né? As minhas mentoradas, ou as clientes de terapia, de consultoria, elas fazem uma pergunta pra mim e eu mando um podcast. Esses dias eu até mostrei assim pro meu marido, olha aqui, ó, 20 minutos de áudio, uma sequência de 20 áudios de 1 minuto, pra trazer todo o embasamento daquilo que eu queria passar pra minha cliente. Porque eu preciso que ela entenda o porquê eu tô recomendando algo pra ela e ela ganhe autonomia nas ações dela. E eu sempre julguei, né? Me julguei como uma pessoa que falava demais, que nossa, mas eu só tinha perguntado tal coisa. Você tem que ser mais objetiva, precisa ser mais direta. E isso é uma habilidade do meu traço. Então eu procrastinava muitas ações, até no meu negócio mesmo, porque eu julgava isso como algo errado, quando na verdade é uma potencialidade. Então o medo do abandono vinha por eu ser profunda demais, intensa. Intensidade também é uma característica do traço oral. Intensa demais. Eu me entregava demais nos processos também de mentoria com as minhas clientes. Eu já fui julgada seriamente por isso, assim, por profissionais da área, sabe? Por ser muito próxima, por entregar muito, né? Por ir muito além com as minhas clientes para entregar o que elas precisavam, quando na verdade era a minha forma de ser. E toda vez que a gente tentar deixar de ser quem a gente é, para tentar ali se moldar uma caixinha, a gente vai sofrer, porque esse traço entra mais na dor ainda. Porque se eu começo a me abandonar, eu sou a primeira a levar o meu traço de caráter para dor. E eu sou a primeira a dar o pontapé inicial para essa procrastinação. O traço de caráter rígido, por exemplo, eu vou falar também muito desse traço aqui dentro do projeto, porque a maior parte das minhas clientes tem esse traço de caráter como ou predominante ou secundário. Traço de caráter rígido é predominante nos meus atendimentos, até porque a gente acaba atraindo para nós pessoas que são parecidas, né? Então, como eu tenho uma combinação rígida oral, eu atraio rígidas orais ou orais rígidas para perto de mim. E aí é sempre um prazer atender todas vocês que têm essa combinação, porque eu sei bem como é lidar com as dores dos nossos traços. E a dor do traço de caráter rígida, né, é essa dor de ser trocada, traída, excluída. E qual é o mecanismo de defesa da rígida para não sofrer isso novamente? Ela tenta ser a melhor naquilo que ela faz. Sempre. A competitividade. A rígida é competitiva. É aquela que só entra no jogo se for para ganhar, né? Que se não for para ganhar, eu nem jogo, né? E aí ela vai indo para um perfeccionismo muito alto. Então, o traço de caráter rígido traz uma força de execução muito alta. Mas essa força de execução geralmente é travado por um perfeccionismo. Então, se eu não tenho certeza que eu vou ser a melhor, que as pessoas vão me escolher, eu nem vou direcionar a minha energia para aquilo. E aí a rígida começa a procrastinar ações que levariam ela, sim, para níveis incríveis, superiores, para altos patamares, que ações que iriam criar na vida dessa rígida o palco que ela tanto precisa, porque pessoas do traço de caráter rígido precisam ter o próprio palco na vida. Rígidas precisam brilhar, rígidas se nutrem do reconhecimento, então elas precisam estar executando algo na vida delas que elas, em primeiro lugar, se reconheçam e sintam orgulho e se sintam fodas de fazer aquilo e batam no peito e olham no espelho e pensam, nossa, eu sou foda mesmo nisso, hein? Uau!
Eu não conheço profissional nenhuma que faça do jeito que eu faço. Então, pessoas do traço de caráter rígido precisam desse palco para brilhar, mas elas sabotam assumir esse palco justamente pela necessidade de serem perfeitas. E a insegurança de, será que realmente eu vou ser a melhor? Será que se eu lançar esse produto, esse serviço, eu fizer essa narrativa de vendas, eu oferecer o meu produto ou serviço, as pessoas vão me escolher? E aí, se as pessoas não compram de mim, meu Deus, o que tem de errado comigo? Será que elas não gostam mais de mim? Será que elas acham que eu sou incompetente? O que eu fiz de errado? E aí, ao invés da rígida usar toda essa energia de execução para alavancar os próprios resultados, ela começa a usar essa energia para procurar onde ela errou, onde ela está sendo imperfeita, começa a se criticar, começa a se punir, a se comparar, e o brilho dela vai sumindo. Porque aí, ao invés de ela usar a competição para se melhorar e ir mais degrau a degrau adiante nos seus próprios objetivos, ela usa a comparação de uma forma, a competitividade, na verdade, de uma forma muito negativa. Então, toda ação que uma pessoa do traço de caráter rígida faz, que possa gerar esse sentimento de eu não sou a melhor, eu sou incapaz, eu não sou perfeito o suficiente, pode fazer essa mulher procrastinar de uma forma muito intensa essa ação. Então, sempre que você se perceber adiando algo com muita intensidade ou há muito tempo, você sabe ali o que precisa ser feito, você sabe que são ali ações básicas, porque na nossa vida, geralmente, o que vai criar os resultados que a gente almeja não é um conjunto de inúmeras ações, e ações complexas, e ações que estão fora da nossa capacidade de execução. Eu parto ali do ponto... Eu tô falando pra você, Rafa. Estou falando para todas nós, né? Eu sei bem como é estar ali nesse lugar. E eu tenho o ponto de vista de que todo método funciona. Desde que funcione para você, desde que seja leve para você executar aquelas ações e seguir aquele método. Então, eu penso assim, que para você chegar num determinado lugar, existem infinitas possibilidades de ações, de estratégias, de ferramentas que você pode usar, de conhecimentos. Existem inúmeras. Só que é tão mais leve se a gente foca naquele pequeno conjunto de ações que tá ao nosso alcance fazer, que a gente domina, que vai ser leve, que vai ser divertido, que vai nos levar lá. Mas a gente geralmente faz o quê? A gente pega todo outro conjunto de ações que a gente não domina, que não é leve, que é pesado pra gente executar daquela forma, que vai ser demorado, que vai custar caro, que você vai ter que investir mais ainda. E aí a gente pega toda a nossa energia, o nosso tempo, o nosso dinheiro, e a gente foca naquele conjunto de ações que até vai nos levar lá, não digo que vai nos levar assim, até nos levaria se a gente conseguisse manter a constância naquilo. Mas aquilo, a gente nunca consegue manter a constância nessas ações porque fere o nosso modo de ser. Fere a nossa forma de funcionar nessa vida, de sermos produtivas, de fazer as coisas. Então, ao invés da gente pegar a nossa energia e jogar para essas ações que são pesadas, que não tem nada a ver com a gente, é tão mais leve a gente montar um plano de ação que reúna as nossas habilidades, as nossas maiores potências, que reúna aquilo que faz bem pra gente, que nos dá prazer em fazer, que nos traz alegria, que nos traz satisfação, realização, montar um plano com base nisso. E aí, sim, lembra da aula de ontem que eu falei sobre o quanto incluir o prazer na nossa rotina faz mais sentido do que tentar se forçar a ter disciplina pela disciplina? Se você já tem ali
um conjunto de habilidades. Aí você junta com o que você ama fazer, o que te dá prazer, aquilo que você faz e aí você pensa, nossa, eu sou muito boa nisso, aquilo que as pessoas procuram você para fazer, aquilo se torna tão fluido, tão natural, tão prazeroso que o resultado ele vai vir de uma forma mais fluida, mais rápida, até porque você vai estar focada no processo e não no resultado. E quando a gente tira o foco do resultado, as coisas fluem de uma forma melhor, né? Isso, um passo de cada vez, Mari. Oral rígida. Então a gente tem essa possibilidade de tornar as coisas mais simples na nossa vida, mas muitas vezes a gente recusa a simplicidade. A gente tem realmente um padrão de pensar e de viver que a gente aprendeu, de que as coisas precisam vir com um certo esforço. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque eu quero trazer uma aula para vocês sobre a síndrome da mulher guerreira. E é onde eu vou falar sobre isso, né? O nosso vício na batalha e o porquê a gente tem isso. Então eu não vou me aprofundar muito nessa aula para que eu possa me aprofundar nessa próxima aula. Mas eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo que, primeiro, a procrastinação é um sintoma de algo mais profundo. Quando as minhas clientes chegam numa mentoria, consultoria, num processo de terapia, com esses relatos de que eu não sei o que está acontecendo comigo, eu sei o que preciso fazer, mas eu não consigo, eu começo e não termino, muitas ideias na cabeça, eu não consigo colocar em prática, não consigo tirar os meus projetos do papel, nossa, eu abandonei um hábito há muitos anos, não consegui retornar, me sinto muito improdutiva, fico ali procrastinando, fico perdendo tempo nas redes sociais, me sinto sem energia física para agir. Isso é só um sintoma. O foco do processo não é acabar com a procrastinação em si. O foco do processo é trabalhar naquilo que está gerando essa procrastinação, que geralmente é o quê? É um medo muito profundo, baseado nessas dores, os traços de caráter. Ou acontece muito também. Essa mulher, ela disse sim para alguns projetos que ela deveria ter dito não. E ela dá o seu sim para algo que na verdade está sugando a energia dela. E aí ela não tem mais prazer nenhum na vida. E ela começa a duvidar dos próprios potenciais, das próprias habilidades, mas porque aquele projeto ou aquele tipo de rotina que ela tá tendo não preenche ela e só tá sugando. Então, existem inúmeros fatores por baixo de um simples eu não consigo me organizar, eu tô procrastinando, eu tô me sentindo sem energia, e a gente precisa trabalhar nessa raiz. Então, é preciso que vocês tenham um olhar mais profundo. O que tá acontecendo na minha vida que tá sugando tanto a minha energia? Ou que está me gerando tanta dúvida na hora de tomar a decisão de para onde eu vou levar a minha vida, para onde eu vou levar o meu negócio, como eu quero ser vista pelas minhas clientes, como eu posso alavancar a minha vida financeira. Vocês precisam olhar para essa raizinha que está por baixo dessa procrastinação, porque a procrastinação, ela é o resultado de algo. Ela é um resultado também, né? A gente pensa assim, a minha procrastinação está atrasando os meus resultados. Na verdade, a sua procrastinação está te gerando um resultado. A procrastinação é o resultado. É o resultado de algum medo, de algum trauma, né? Que gerou esse medo. A procrastinação é o fruto de uma árvore. Assim como os resultados que a gente deseja também são os frutos. E para a gente mudar os frutos, a gente precisa mudar a raiz primeiro. Com a procrastinação não é diferente. Então, sempre que vocês se pegarem adiando muito algo, pega papel e caneta e começa a avaliar. Do que eu tenho medo que aconteça se eu enfrentar essa situação, se eu tomar essa decisão. E nem sempre é uma decisão assim que... uma decisão que vai te exigir muita coragem. Às vezes é algo que você quer muito. Às vezes você tá procrastinando assim uma ação que o teu coração tá vibrando.
A tua intuição tá te guiando para aquele lugar e você não avança. Você não avança por não confiar na sua intuição, não avança por às vezes achar que tá fácil demais, tá bom demais para ser verdade. E por esse caminho vai ser muito legal, vai ser muito prazeroso, muito divertido, então não parece certo. Se vai me fazer feliz, não parece certo. Faz sentido para vocês pensar dessa forma? Já aconteceu com vocês algo nesse sentido? Então, a melhor cura para a procrastinação não é o só vou lá e vou fazer, vai lá e faz. Existem sim muitas ações que a gente precisa executar com medo mesmo, com ansiedade, com o corpo pedindo para parar porque ele está tentando sabotar. Mas apenas quando você já entendeu que aquela ansiedade, aquele medo é realmente fruto de, sim, de uma autossabotagem, sempre é, né, fruto desse medo, fruto da autossabotagem, mas você já entendeu a causa e aí você vai e age para curar esse medo. Você entra em ação para realizar essa cura, para dissolver esse medo. Agora, quando você simplesmente tenta forçar algo, esse forçar pode te machucar internamente num nível onde você pode retroceder nos seus projetos, você pode levar os seus traços de caracteres para um nível de dor tão grande que você demore muito mais tempo para sair dessa dor do que você passaria nesse local se você tivesse parado um pouquinho e analisado o que está gerando essa angústia aí dentro de você. Até porque quando seus traços de caracteres eles estão bem, eles estão no seu recurso que a gente chama, você entra numa zona de facilidade. Então é onde você aprende a lidar com as suas potencialidades para criar esse caminho mais leve, livre e prazeroso na sua vida. Você entende como você funciona, você entende o que não funciona para você. Você entende quais são os ambientes que te levam para o recurso, te fortalecem, te impulsionam, e quais são os ambientes que te levam para a dor, que te adoecem, que te diminuem, e que não importa o que você faça, esses ambientes sempre vão levar o seu traço de caráter para a dor. Então você começa a ter que tomar decisões de se retirar desses ambientes e dessas relações. E aí quando você está na sua máxima potência, e não é difícil entrar na nossa máxima potência quando a gente se conhece e cuida dos nossos traços de caráter, as coisas começam a fluir. Porque quando a gente está na nossa própria pele, se sentindo bem na nossa pele, no nosso lugar, usando as nossas habilidades, a gente se torna magnética. Quando a gente não está ali tentando se passar por outra pessoa, levantando barreiras para se esconder do mundo por medo do julgamento, a gente naturalmente atrai as pessoas que precisam da nossa energia e as coisas simplesmente fluem, tá? E eu vou trazer para vocês aqui nas aulas mais algumas informações também sobre os traços de caráter em relação à origem desses traços, né? As dores de cada um deles e principalmente como cuidar desses traços de caracteres para que vocês levem sempre eles para uma zona de recurso do que para uma zona de dor, tá? E antes de entrar aqui na live, eu tomei uma decisão, inclusive. Nós estamos no dia 25 de setembro. Eu vou fazer o seguinte, já que eu vou liberar aqui mais alguns conteúdos sobre análise corporal, eu decidi que eu vou abrir vagas para análise corporal individual, né? Sempre é individual, é um trabalho que eu faço diretamente com vocês. E eu vou liberar algumas vagas, liberar essas vagas por algum tempo, não sei até quando, se ali já no início do mês eu já vou tirar do ar essa oferta, se eu vou manter por alguns dias, depende, né, do quanto eu ainda vou ter de vagas na agenda para esses atendimentos, porque demanda uma certa energia de mim, uma análise minuciosa ali do formato do corpo de vocês para fazer esse mapeamento dos traços de caracteres. Mas eu vou liberar o atendimento da análise corporal com um valor especial de R$350 por um valor que eu nunca fiz antes
desde o início dos atendimentos com análise corporal há 4 anos atrás, tá? Eu vou liberar a análise corporal por R$200 à vista ou em até 12 vezes no cartão de crédito com juros da plataforma. E como funciona o atendimento com a análise corporal? Assim que a gente fecha a tua análise, eu vou enviar instruções para você tirar fotos para a realização dessa análise. Então, você vai ter ali o seu tempo, né, os dias que você precisar para tirar essas fotos e me enviar. A partir da análise dessas fotos, vai ser gerado um gráfico. Então, eu vou analisar 6 partes do seu corpo: cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. A partir da análise dessas 6 partes do seu corpo, eu vou entender quanto de cada um dos 5 traços de caracteres existem em cada uma dessas 6 partes. Isso vai gerar um gráfico, e é esse gráfico que me mostra como você funciona. A partir desse gráfico, eu consigo entender quais foram os principais traumas que você viveu na infância, as principais dores, quais foram as potências que você desenvolveu a partir disso. E a partir desse gráfico, eu crio um relatório para você, que se chama Manual da Mente, com todas as informações que você precisa para cuidar dos seus traços de caracteres. E a gente se encontra para uma sessão online de 1h30, onde eu vou te explicar tudo que o seu corpo me contou sobre como você funciona na vida. E você pode me trazer até 3 situações complicadas que você esteja vivendo nesse momento da sua vida, situações desafiadoras. Pode ser a nível pessoal, ali, financeiro, amoroso, sexual, profissional, familiar. E você queira 3 desafios, né, que você me traz, que você queira entender o porquê você está passando por isso. Então, eu vou te mostrar ali o que o seu corpo explica sobre esses problemas. Qual é a causa disso? Por que você está passando por esses momentos tão complicados? E também te trazer ali qual seria o caminho leve e pesado para você resolver isso. Porque provavelmente você está tentando resolver pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais pesado, pelo caminho que, além de não utilizar os seus melhores recursos, está ainda levando seus traços de caráter ainda mais para dor. Então, existe um outro caminho que é leve. E aí, dentro desse encontro, eu te apresento qual seria esse caminho leve, como tirar esses traços da dor, levá-los para o recurso para facilitar a resolução desses problemas, tá? E depois ainda, no final desse nosso encontro, eu te envio esse manual da mente para que você possa cuidar de você mesmo e dos seus traços de caráter com muito mais autonomia no seu dia a dia. Porque não adianta você receber ali as orientações na sessão se você, no seu dia a dia, abandonar todo esse conhecimento que você vai receber ali, tá? Então, eu vou deixar aberta ali por alguns dias essa oferta da análise corporal de 350 por R$200. Se você quer agendar ou saber mais, tirar suas dúvidas, entender se a análise é a melhor solução para você nesse momento, envia a palavra análise para mim no meu direct, que aí a partir disso a gente conversa por lá e eu te explico. E durante aqui o projeto eu ainda vou trazer mais algumas informações, principalmente para vocês, minhas clientes amadas e adoradas que já passaram pela análise corporal, para que vocês possam continuar cuidando de si mesmas com mais amor, com mais profundidade, com mais presença, tá? E amanhã, antes da nossa próxima aula, eu vou encaminhar um material bônus lá no nosso grupinho secreto, na nossa comunidade secreta no WhatsApp, com ali as informações do porquê cada traço de caráter procrastina, tá? Então, vou encaminhar um e-book lá do porquê procrastinamos, com base nas dores de cada traço de caráter, porque cada um deles procrastina. Então, se você não entrou lá no grupo, só clica no link que tá na bio, você vai direto lá pro grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, sem conversas. De vez em quando eu vou abrir, até para entender se vocês têm alguma dúvida sobre as aulas aqui, ou se vocês quiserem trazer sugestões de temas pra gente trabalhar aqui dentro do projeto, mas a maior parte do tempo ele vai ficar fechado. Então, entra lá no grupo para receber esse material que eu vou enviar amanhã, e amanhã a gente se encontra aqui
nesse mesmo horário, das 19 horas de Brasília e às 18 horas do Mato Grosso, ok? Então, um beijão pra vocês e até amanhã.